Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai começar não, né? Continuar estudando a história moderna, né? Esses fragmentos históricos, esses acontecimentos que de certa forma fazem com que a gente se conecte com com a, com uma retroprojeção logística da sociedade, né, dos conceitos, das, das sensações e necessidades que muitos seres, né, muitas sociedades precisaram passar. Né? Hoje, atualmente, nos dias de hoje, a gente passa por muitas coisas, principalmente no distanciamento das relações. Causa e consequência da tecnologia e da resolução de rendimento da variabilidade social por esse esporte, né? Por esse expoente de se expor e de estar marcando esses dados na imaterialidade desses serviços, né? Das conexões da internet. Mas antes disso, antes de toda essa comunicação de forma interna, de forma virtual, a gente tinha a sociedade e os valores sociais, né? E para organizar todos esses valores foram testados várias formas mesmos. E dessas formas testadas, muitas revoluções aconteceram, porque geralmente sempre tinha um poder maior sobre as demais pessoas, né? Um poder legislador, o rei. E aí, com a cooperação da sociedade, com a comunicação, a informação, ou seja, com o passar do tempo e do empreendimento dessas pessoas em sociedade, elas foram é, se posicionando frente a essas forças. E aí a comunidade começou a ganhar sintonia em sua parte de, de classe, né? De estar sobre esse ímpeto, né? Esse, esses mandatos, essas pessoas que buscavam ser os maiores organizadores da sociedade, né? A gente fala de reis, a gente fala de parlamentos, a gente fala dessas hierarquias. Bom, e aí, depois de muitos anos, nós chegamos no que temos hoje, né? Porém, a gente vai ver uma parte, né? Continuar vendo uma parte da história moderna que são poucos anos atrás, para ser sincero, por isso se chama de moderna, porque se a gente pegasse para falar da história, a história ela se repete, porém as diferenças elas vão ganhando dimensões que enganam a repetibilidade da consciência de nós de sermos tomados em necessidades, em sobrevivência. Bom,
E aí, alguns conseguem ver, alguns não conseguem ver. Geralmente, a gente tem vários planos e várias pessoas para desenvolver essa visão, esse consentimento de detectar essas realidades nas nossas noções. O que a gente vai fazer agora é pegar mais um pedaço da história moderna e estudar para buscar essa retroprojeção cognitiva, onde a gente conjunciona o status dessa educação, desses arquivos, e busca da nossa concentração detalhes dessas diferenças que nos fazem saber, saber, saber sobre esses passados e por que não comparar com o presente, né? Afinal, o saber, o rendimento do saber, ele só é funcional quando a gente meio que consegue desidentificar sob parâmetros, sob comparações, algo do passado que tem se mostrado no presente ou é, pode ser pode ser é, pode ser voltado a uma questão, pode ser que isso aconteça novamente sobre uma resolução de sociedade, né? Vamos lá então. Hoje a gente vai é, nos conectar com essa parte da história aqui, ó. A gente vai voltar em 1789. A Revolução Francesa. E aí, essa Revolução Francesa, ela é um marco na história porque revolução é uma coisa que admite muita coragem, né? Se a gente pegar essa palavra aqui, ó, e a gente buscar a desentornar essa elegância desse título, revolução é algo que pede muita coragem. E a coragem, ela é sempre muito difícil de conquistar, porque a gente nunca sabe se conquistou. Nunca sabe se é o bastante, né? A gente nunca sabe se é o bastante. Porém, damos o melhor pela coragem. E aí a coragem, nesse quesito, nesse dado de revolução, ela é conjunta, né? Coragem conjunta. Então foi um ajuntamento de acontecimentos que trouxeram a coragem para que a população na França buscasse a revolução. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Ó. A Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, foi um movimento impulsionado pela burguesia que contou com a participação
dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Então, tá vendo? Ó, foi um movimento impulsionado pela burguesia que contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas. Então, aqui a gente já tem essa ordenação de conjunto de coragens. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Vamos ver essa prisão da Bastilha. Vamos ver se a gente tem imagens dela. Símbolo do absolutismo e da arbitrariedade da justiça francesa. Então é como se fosse um forte, assim. Do governo francês. Vamos lá. Qual que era o contexto histórico? Contexto histórico. No final do século XVIII, a França era um país agrário com produção marcada por permanência do modelo feudal. Então, ainda em 1780, a França era país agrário, de modelo feudal. Entre outras coisas, isso significava que a nobreza detinha privilégios econômicos como a isenção de impostos. Então, nobreza privilegiada. Enquanto que os camponeses pagavam tributos que remontavam ao período medieval. Nobreza e camponeses desprivilegiados. Então aqui a gente já tem esse contraste. Além disso, as terras estavam concentradas nas mãos da nobreza e do clero. Isso é algo muito importante. Vamos ver terras. Terras são as coisas mais valorosas. São onde a gente tira a riqueza. Riqueza vem da terra. E a terra era concentrada. Riqueza, terra é riqueza, terra mais trabalho. É riqueza. Não há receita diferente. E aí as terras eram aqui, ó, concentradas nas mãos da nobreza e clero. Então vamos por aqui, ó. Nobreza e clero. E aí, e a nobreza? Não vai ter terra, não? Quando que a nobreza vai ter terra? Quando que os camponeses vão ter direito às suas terras? Uma pergunta aqui que eu faço em nome dos camponeses. Quando os camponeses vão poder ter terra? Porque terra não é terra, mais trabalho não é riqueza. Inclusive nessa época, no final do século XVIII, por sua vez, politicamente, o país era uma monarquia absolutista. Então esse aqui era o sistema. Monarquia absolutista. Ou seja, havia um rei
que era o senhor feudal, né? O senhor do feudo das terras, e ele mandava em tudo. Isto é, o poder estava concentrado no rei e num pequeno número de auxiliares. Excluídos da política, a burguesia defendia que era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI em favor de ideias políticas liberais. Então, o que, que acontece? Nobreza e clero. Só que a burguesia, né, comerciantes, eles defendiam que o poder deveria ser dividido. Luís, então na época era o Luís XVI. Luís XVI. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, sua rival, desenvolvia o processo de revolução industrial. Então, nessa época, a Inglaterra vinha se industrialmente. Ponto. Esse é o contexto histórico, né? Não é difícil. Causas da Revolução Francesa. Então, quais são as causas? A burguesia francesa exigiu o reconhecimento e a garantia de seus direitos políticos, pois era ela que sustentava o Estado, enquanto o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos. Então, os burgueses pagavam impostos, eram comerciantes e uma vez que a nobreza é descendente de família rica, nobreza, e clero é a igreja, né? O clero e a nobreza já tinham seus benefícios, eram dotados de benefícios. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada. Então, ideologicamente, os burgueses estavam inspirados em princípios iluministas que defendiam a soberania popular, cujo poder político emana do povo, e a igualdade de nascimento. Então, nobreza, inspirada pelo iluminismo. Soberania popular. Além disso, os burgueses tinham interesse em mudanças nas estruturas econômicas da França. Queriam acabar com as medidas mercantilistas e os privilégios da nobreza e do clero, que geravam pesados tributos e dificultavam o desenvolvimento comercial. Portanto, era necessário adotar, na visão da burguesia, maior liberdade econômica na França.
econômica. Sabe uma coisa? Quando você começa a ter conjuntos de pessoas se desenvolvendo por um eixo de informação comum, elas vão rodar no mesmo plano. Então olha só, vamos fazer aqui, ó. Informa. E aí a gente tem esse eixo aqui, né? E aí nesse eixo a gente coloca todos os burgueses, né? E aí a gente tem vários tipos de burgueses. Só que dentro desse eixo, né, a gente consegue organizar. Então, informa e organiza. Organiza o quê? Uma reação contra a informa. Né? Se a causa que informa manda manda buscar melhorias para as nobrezas, né? Que são esse conjunto, a nobreza ela se une então em função de acabar com esse essa monarquia absolutista e esses privilégios da nobreza e do clero. Assim, a burguesia ela vai conseguir essa tal da liberdade econômica, ou seja, ela não vai precisar de pagar altos impostos e vai poder cultivar e negociar com quem bem entender. Né? Vai crescer no sentido estratégico das suas realidades de finanças. E aí a gente tem as fases da Revolução Francesa. Para fins de estudo, a Revolução Francesa é dividida em 3 fases: monarquia constitucional, convenção nacional e diretório. Vamos pôr 1789, 1792, 1795. A primeira fase, a monarquia constitucional. Agora a gente vai fazer essas modelagens de atenção. Monarquia constitucional. Então a gente tem uma monarquia e uma constitucional. 14 de julho de 1789, houve a tomada da Bastilha. Vamos pegar essa data aqui, ó. 14 de julho de
1789. Tomada da Bastilha. E a Bastilha era uma prisão, né? É uma prisão e fortaleza medieval localizada em Paris, que servia para prender inimigos do rei francês. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Princípios de liberdade, igualdade, fraternidade e direito à propriedade. Isso aqui é a fase da Revolução, né? Declaração dos Direitos Humanos. Constituição de 1791. 91. A Constituição. Monarquia constitucional, voto censitário e abolição dos privilégios. Vou pegar aqui. Então vamos lá. No dia 26 de agosto de 1789 foi aprovado pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade e da igualdade, da fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Lema da Revolução, além do direito à propriedade. No entanto, a escrita e a aprovação do documento não ocorreram sem reações do rei Luís XVI e da nobreza. Eles ameaçaram os representantes do terceiro estado, envolvidos na escrita do documento, mas foram confrontados com manifestações enérgicas da população francesa em apoio aos seus representantes. O episódio mais significativo foi a tomada da Bastilha pelos parisienses, o que levou o rei a reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte que produziu o documento. Por sua vez, a Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os artigos podemos destacar: o governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandato de 2 anos. O instituído voto censitário só seria eleito quem tivesse uma renda mínima. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confrontou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos e manteve-se a escravidão nas colônias. Bom, então isso foi o que eles conseguiram em 1791 diante de um rei Luís XVI, um rei como que fala? Um rei absolutista. E aí eles até conseguiram algumas coisas, né? Legislativo. Pessoas começaram a entrar
deputados, isso. O que trouxe reações, né? Trouxe algumas reações para as declarações que o rei tomaria, né? A segunda fase é a Convenção Nacional. Vamos pôr aqui, ó. Convenção Nacional. Aqui a gente vai ter a abolição da monarquia, proclamação da república. Proclamação da república. Execução do rei Luís XVI e Maria Antonieta em janeiro de 1793. Janeiro de 1793. Execução do rei Luís XVI e da Maria Antonieta. Então morre um rei absolutista. O terror, período de violência e execuções em massa. Então a gente vai ter um período de terror, que vai ser 93 a 94, em 1793. 1794. E medidas jacobinas. Voto universal masculino, fim da escravidão nas colônias e congelamento de preços. Essas são bacanas, né? Medidas jacobinas. Tá vendo? Como que isso foi muito importante para mudar a mentalidade e a relação que nós temos com a sociedade? O único problema é que em alguns casos ela se preserva, né? A gente tem bastante escravo atualmente, escravo às avessas, né? Muita gente sofre terror até hoje em dia. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Convenção Nacional 1792 a 1795. Com a restrição a seu poder, Luís XVI e a alta nobreza buscaram formas de encerrar a revolução. Então o rei ele ficou muito nervoso com a concessão que ele deu, que ele precisou dar com a manifestação da população, né? Ele ficou indignado por ter que, pela declaração de direitos humanos, pela tomada da Bastilha, ele sentiu seu poder fragilizado. E aí ele buscou formas de encerrar essa revolução desse povo. Primeiramente, a família real tentou fugir para o exterior e buscar aliança com as monarquias absolutistas vizinhas. Porém, foram descobertos e presos na cidade de Verenes, em julho de 1791. Então, uma pausa para Verenes, que não tem nada a ver com isso, né? Fuga de Verenes. Olha só, aqui a gente pode ver um pouquinho.
Ah, olha que legal. Estamos em Verenes. Que bacana, né? Vamos ver se a gente consegue voltar. Olha onde que a gente se encontra. E será que a gente estava no lugar certo? Não, acho que não. Ah, não, é assim. A família tentou vir para Verenes. O monarca foi perdoado por este episódio e reconduzido ao trono. Contudo, no ano seguinte foi acusado de traição nacional por colaborar com nações absolutistas em guerra com a França, com a alegação de que passaria informações militares do país para seus adversários. Olha só. Assim, a família real foi destituída e presa. A Assembleia A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que aboliu monarquia e implantou a república. Os jacobinos eram a maioria neste novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Nessa época, as opiniões divergentes de como deveria ser conduzida a revolução já tinham provocado a divisão entre os próprios revolucionários. Existiam basicamente dois grupos. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas e a monarquia constitucional. Por sua parte, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituía o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre. Queriam a instalação de uma república e um governo popular. Então, havia essa divergência, né? Começavam aqui, ó, divergência de como deveria ser conduzida a revolução. Então, os próprios revolucionários vão escrever isso aqui, ó, que os próprios revolucionários se dividiram. Os girondinos, alta burguesia, girondinos, burguesia alta, burguesia, e os jacobinos, média e de pequena burguesia. Burguesia. Então essa aqui era alta, média e pequena. Lembrando que nessa época burguesia era sinônimo de senhor de terras, né? Agricultor. Senhor de terras não, né? Agricultor. Tá, e agora a gente vê aqui, ó, o terror. O que foi o terror?
o terror em 1793 e 1794. Dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano extremamente violento, no qual as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionárias eram condenadas à guilhotina. Então vamos ver aqui, ó. O terror, né? Contra-revolução é igual a guilhotina. Então, se você não é a favor da revolução dos jacobinos e dos girondinos, você vai para a guilhotina. Este período ficou conhecido como o terror. 1793 a 1794. Isso foi possível graças à aprovação da Lei dos Suspeitos. Então, foi aprovada a Lei dos Suspeitos. Medida que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram encerradas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Então a gente tinha a igreja encerrada. Aqueles que recusavam jurar a constituição civil do clero eram punidos e mesmo executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no rio Loire. Guilhotina e afogamento. Havia um gosto para matar, né? No rio Loire. O gosto era a revolução. Então isso é o medo da revolução. É você matar uma vez e achar que tem que matar sempre. A ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição, como voto universal masculino, encerrando os critérios censitários, fim da escravidão nas colônias, congelamento dos preços de produtos básicos como o trigo, lei do máximo, instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. O que são critérios censitários? São critérios que limitam o direito de voto a determinados grupos de cidadãos com base em padrões sociais e econômicos. Então, todos os homens pobres ou ricos poderiam votar, né? Fim da escravidão nas colônias, congelamento dos preços de produtos, como trigo. Então, o trigo ele não ia sofrer altas de valor. Instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. E agora sim haveria um tribunal para julgamento. As execuções tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes no dia num ano público. Para governantes eram vistas como a única forma de acabar com aqueles que boicotavam a revolução e colaboravam com os países em guerra com a França. Mas essa atitude causava medo na população, que se voltou contra Robespierre e o acusou de tirania. O líder dos jacobinos, Robespierre, é acusado de tirania. Nessa sequência,
Após ser detido, Robespierre foi executado e este fato ficou conhecido como o Golpe do 9 Termidor, em 1794. Golpe do 9 Termidor, 1794. Ou a queda de Robespierre foi uma série de eventos que ocorreram durante a Revolução Francesa. Então aqui a gente tem algumas imagens que retratam. Uhum. Bom, e a terceira fase, o diretório? Diretório. Começa em 1794 a 1799. Aqui a gente vai ver a revogação das medidas jacobinas, vamos escrever mesmo. Revogação das medidas jacobinas. O que é revogação? A gente vai ver. A alta burguesia assume o poder. Ah, tá. Os girondinos, né? Ameaças externas e internas necessárias de pacificação do país. Ameaças externas, foras e internas. Necessidades de pacificação do país. Golpe do 18 Brumário. Golpe do 18 Brumário. Ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, instaurando o consulado. Então, é isso que vai acontecer, que é um marco importante. A fase do diretório durou 4 anos e foi caracterizada pela ascensão da alta burguesia, representada pelos girondinos, ao poder. Recebeu tal nome pois eram 5 diretores que governavam a França. Diretório. 5 diretores. Então, girondinos no poder. Opositores dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao anular o congelamento de preços. Então, contra os jacos e suas medidas, houve reação do povo. Né? Agora,
o congelamento de preço é foda, né? Um dia um negócio tá custando R$ 1, no outro dia tá custando 5. Vários países como a Inglaterra e o Império Austríaco ameaçavam novamente invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante desta situação, o diretório recorreu ao exército na figura do jovem general Napoleão Bonaparte para pacificar o país internamente e conter os ânimos dos inimigos. Desta maneira, com o apoio do próprio diretório, dos 5 diretores, Bonaparte protagonizou um golpe, o 18 Brumário, e instaurou o consulado, um governo mais centralizador que traria paz interna ao país por alguns anos. Legal. Então aqui nós temos a figura do Bonaparte é, naquela época, né? Sendo chamado a conter a França, os ideais franceses. Ah, período importante da história da França, quando se desenvolveram ideias que influenciaram movimentos políticos em todo o mundo até os nossos dias. Uhum. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa. Golpe de Estado. Então, é um golpe de Estado ocorrido na Primeira República Francesa em 9 de novembro de 1799, que colocou um fim ao regime do diretório. Então, eles colocaram fim à República, né, que o pessoal tinha tomado. Antes era a monarquia absoluta. E aí depois foi para a República, com a tomada dos jacobinos. E aí os girondinos assumiram o poder, tiveram reações populares e dos outros países, e os diretórios, né, os 5 diretores dessa república chamaram Napoleão para que ele colocasse o fim ao regime diretório e à Revolução Francesa, dando início à Era Napoleônica. Então, na verdade, ele fez um golpe. Golpe 18 de Brumário. O Iluminismo na Revolução Francesa. O Iluminismo se propagou entre os burgueses e proporcionou o início da Revolução Francesa. Este movimento intelectual fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos privilégios concedidos ao clero e à nobreza. Seus autores mais conhecidos foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. Tem um vídeo aqui no canal falando um pouco a respeito. Crise econômica e política na Revolução Francesa. A crítica à situação econômica às vésperas da Revolução de 1789 exigia reformas, mas gerava uma crise política. Esta se agravou quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos.
Então chegaram lá os ministros falaram assim: eu acho que o clero, o pessoal da igreja e esses nobres, filhos de reis da alta classe, eles devem pagar impostos também, não só nós aqui trabalhadores. E aí, pressionados pela situação, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelos 3 estamentos da sociedade francesa. Primeiro estado composto pelo clero, segundo estado pela nobreza e terceiro estado composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo estado, no qual se destacava a burguesia. E aí, essa era a Assembleia, né? O Estado Geral, Assembleia formada pelos 3 estamentos. O terceiro estado mais numeroso pressionava para que as votações nos estados gerais fossem individuais, por representantes e não por estado, somente assim. O terceiro estado poderia passar medidas que os favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram esta proposta e as votações continuariam a ser realizadas por estado. Desta forma, reunidos no Palácio de Versalhes, isso aqui é antes da Revolução, o terceiro estado e parte do primeiro estado, baixo clero, se separam da Assembleia. Em seguida, declaram-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que a Constituição francesa ficasse pronta. O terceiro estado e parte do primeiro estado, baixo clero, se separam da Assembleia. Em seguida, declaram-se legítimos representantes da nação. Então, esse foi o início, né? Aqui, reunião do Palácio de Versalhes. Esse terceiro estado, né? A povão. E o primeiro estado, baixo clero, né? Não o clero. Não o pessoal da igreja que era alto. Baixo, né? Se separam da Assembleia. Assembleia Nacional Constituinte e jurado permanecer reunidos até que a Constituição ficasse pronta. A consequência da Revolução Francesa. Juramento na sala de jogo da Palme. Jean-Louis David ilustra a união entre parte do primeiro estado e o terceiro estado. Isso aqui é um ícone da história. Bom, as consequências ao Napoleão. Napoleão Bonaparte espalhou os ideais da Revolução Francesa através de guerras pela Europa. Em 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos laços que os prendiam aos nobres e ao clero. Desapareceram as amarras feudais que limitavam as atividades da burguesia e criou-se um mercado de dimensão nacional. A Revolução Francesa foi o episódio que eliminou as remanescentes estruturas feudais da França, introduzindo medidas favoráveis ao desenvolvimento capitalista do país. Além disso, teve uma relevância política significativa ao demonstrar que a população tinha o poder de se levantar contra o absolutismo e mesmo de condenar um monarca. Igualmente, instalou a separação de poderes e a Constituição,
uma herança deixada para várias nações do mundo. Então, isso aqui é uma herança deixada para vários países do mundo. A separação dos poderes, legislativo, judiciário, constitutivo, não, poder legislativo e esqueci. Instalou a separação de poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo. Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte. Peraí. 3 poderes. Constitutivo. Não, é executivo. Executivo, legislativo e judiciário. Da Constituição Brasileira em 1891. Somente depois de quase 100 anos. Em 1780 e 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-los da manifestação populares. Por volta de 1803, tem início as guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte parte para guerra, né? 4 anos depois de assumir. Francesa. Então, aqui a gente tem um mapa mental. Antecedentes: país falido devido às más colheitas e guerras recentes. Fase da Revolução, monarquia constitucional, Convenção Nacional, Diretório. Período de violenta perseguição aos contra-revolucionários. Convenção, terror. Homem e cidadão, Diretório e Napoleão. Tá aí um mapa mental. Então é isso, né? Essa é a famosa Revolução Francesa, que incentiva muitos artistas e dá início a essa ideia de que a população unida ela consegue transcender o seu ideário de sobreviver em função de um lado social, né? de um projeto social. E aí todos os líderes foram obrigados a levar isso em conta graças às possíveis revoluções, graças a esses conjuntos de corajosos que conseguiram deixar de herança para nós essa marca na história, essa significância de que unidos, né, a justiça, né, a classe, ela pode fazer mudanças, né? Pode obter mudanças, porque a gente sabe, né? É histórico. Nunca o clero e nunca a nobreza vai abrir mão das suas seguranças, das suas riquezas, dos seus poderes sobre os camponeses, né? Eles nunca vão abrir. Eles se acham no direito devido a uma base de herança, né? Uma questão de herança. Mas não é assim. Não é assim que funciona e não é assim que deve funcionar. E a Revolução Francesa trouxe isso à mostra para que a gente tome cuidado,
Principalmente hoje em dia que a gente tem condição de eleger, que a gente tome cuidado nessas tais eleições. Eu mesmo não acredito muito na política, ela é necessária, porém a forma como a gente emprega a política na sociedade, eu acho muito defeituosa. Eu sei que tudo é muito defeituoso, principalmente ao olhar dos homens, né? Porque os homens, eles mesmo com técnica e segurança, eles insistem de que devem ou que vão errar em algum momento. Porque eles assumem que, é, que um erro é um acerto sem potencial, né? Ou com baixa em potencial. Isso é um erro. O erro ele não existe. Se existisse o erro, não existiria não existiria é, não existiria é como se existisse um erro, né? Não haveria a gente nunca ia errar, né? Se existisse um erro, nós nunca iríamos errar. Só erraríamos se escolhêssemos o erro, entendeu? Mas o erro ele não existe. O erro ele é um acerto com potencial reduzido dentro de alguém que poderia ter acertado a mais. Isso é considerado erro, ou que deveria ter acertado a mais, né? Só que dentro dos mecanismos de consideração, a gente conseguiu construir uma ilusão de erro, né? Para desespertar, ou seja, colocar um retrato de alguém que é mais esperto que outro alguém para fazer escolhas. Porque não quer dizer que quem erra não tem o mesmo potencial de quem acerta, mas quer dizer que naquele exato momento, naquele momento de processamento, o agente que é admitido como errante, ele não deu o potencial, não fez o potencial máximo. E aí o que acontece? O nosso sistema, ele não tá, nosso sistema político ele não tem uma estrutura que lhe permite dar o potencial máximo, porque ele é uma política, né? É uma política mais representativa do que realmente posicionada, do que realmente compactuada para poder entregar reformas, né? Entregar acertos, entregar potenciais, né? E aí, quando não existe uma comunicação de quem espera esse acerto, para quem diz, né, estar preparado para acertar, quando não existe essa comunicação, não existe fé, não existe esperança, não existe realização. É tudo uma certa linha de expectativa, né? É uma falsa esperança, é um flerte de esperança. Por quê? Porque a gente só consegue confiar, a gente só consegue ter certeza quando existe uma programação, uma etapa para que aquilo que a gente diga que precisa fazer seja pronto, né? Não é assim que a gente contrata especialistas para fazer obras, né? Eles analisam o terreno, compram os materiais, contratam as pessoas que sabem desenvolver esses materiais, né, os decompositores, e compõem soluções.
a política, né, essas políticas nossas aí, elas não são assim. Por mais academia que temos, por mais cientistas que formamos, né, até mesmo cientistas políticos, não funciona bem assim. Né? Então, que sirva de herança, porque aparentemente muitas revoluções talvez vão precisar de acontecer para que a gente consiga um sistema mais adequado para esses colocados, né? Para essas engrenagens sociais, né? Bom, mas é isso, né? Essa é a história. E aí a gente vai refletindo com esses conceitos, né, que aparecem para nós. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.